Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento. Segundo Emmanuel, benfeitor espiritual, a velhice, ela não alcança o espírito quando ele procura viver segundo a luz da imortalidade. O programa de hoje vai ao encontro do sentido da vida no envelhecimento. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que o número de idosos brasileiros mais do que duplicou no período entre os anos de 2000 e 2023. Em pouco mais de 2 décadas, a população brasileira com 60 anos ou mais passou de 15 para 33 milhões de pessoas. E segundo uma projeção do IBGE, o país pode ter 75 milhões de pessoas idosas em 2070, representando quase 40% do total da população. Portanto, seremos cada vez mais uma população idosa. Por isso que o programa de hoje abordará uma questão essencial para todos nós: o sentido da vida no envelhecimento. Recebemos o querido médico especialista em saúde mental e doenças renais, logoterapeuta, trabalhador da Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e também comunicador da TV Mundo Maior, Dr. Aldenis Leite. Seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você. E, com certeza, vai ser um tema, assim, palpitante para nós debatermos. Afinal, como você acabou de enunciar, a longevidade é uma evidência e nós precisamos saber lidar adequadamente com ela. Então, tenho certeza que vai ser um tema bem proveitoso. E nós temos aqui, doutora Aldenis, mais um dado, que é um estudo, segundo uma pesquisa, um estudo sobre o envelhecimento que foi encomendado pelo Instituto Qualiteste, que fala que 92% dos brasileiros morrem de medo de chegar na terceira idade. E a gente pode fazer a natureza, né? E contempla, passa por ciclos. E de onde vem com o envelhecimento, do envelhecimento e a conclusão da nossa existência atual? Por que a gente tem tanto medo, doutora Aldenis? Veja, a nossa cultura, particularmente ocidental, ela promove de uma forma objetiva a necessidade de sermos jovens, atléticos, sempre em franca atividade, dotados de uma plena lucidez, e para que isso aconteça, temos a impressão de que é necessário conservar quanto possível a juventude. Entretanto, de uma certa forma, isso é um equívoco, porque na medida em que vamos envelhecendo, nós precisamos levar em consideração que o amadurecimento, o acúmulo de experiências também é um fator primordial para que tenhamos uma plenitude de sentido em nossa vida. Então, o sentido da vida na velhice ou na população idosa, agora, cada vez mais, vem surgindo como um tópico fundamental, porque a população está envelhecendo de uma maneira geral
conservando todos os fatores de sentido na sua vida, uma vez que a vitalidade continua. Então, na verdade, a velhice é um patrimônio que nós possuímos em termos de valores, de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado, e é um momento muito rico de vivência. Portanto, eu penso que é um tema, que é um medo que nós precisamos reformular melhor. E eu creio que na realidade a gente não tem essa experiência, esse aprendizado do envelhecimento, porque a gente também tem alguns dados, né, que o envelhecimento é algo muito novo para a população. No século XXI, no século XX, a gente envelhecia até os 30, 35 anos, a idade média da população. Hoje, né, no século XXI, a gente já está aí com 76 anos e vamos aumentando essa idade média aí também da população. Então, nós precisamos aprender a trazer vida para o nosso envelhecimento. Porque também a gente passa por questões, o senhor como terapeuta sabe que são questões difíceis relacionadas ao luto, relacionadas à saúde, relacionadas a trabalho. Então a gente muda um pouco o modo de operar nesta idade, correto, doutor? É verdade, mas em parte eu considero isso uma verdade. Veja que interessante. O Dr. Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele teve o cuidado de estudar a questão do sentido na população idosa. E ele fez isso no século XX, no século passado, né? E estudou isso aproximadamente, vamos dizer, em 1950, 60, 70, onde essas estatísticas estão combinando com a informação que você traz. Entretanto, ele diz o seguinte: a vida é recheada de possibilidades de sentido. Esse recheio, digamos assim, vem de onde? Do futuro. E o curioso é que nós imaginamos, por exemplo, que estamos caminhando na direção do futuro. Entretanto, diz Frankl, é um equívoco. O futuro está vindo até nós. São todas aquelas possibilidades de sentido na nossa existência que vêm como um apelo para vivenciarmos o amor, a convivência, o trabalho, as relações de modo geral, para vivenciarmos a arte, a cultura, tudo aquilo que produz valores na nossa existência e que nós guardamos no celeiro da nossa eternidade de realizações quando as executamos, ou seja, quando executamos todas essas possibilidades. Ora, o jovem também tem essa riqueza de possibilidades, mas ele está iniciando a sua trajetória na realização dessas situações que aparecem para ele. O idoso, ele pode olhar para trás e perceber o quanto realizou, e perceber o quanto pôde vivenciar, amar, sofrer, ou seja, o sofrimento também faz parte da vida. Então, quando você fala assim, por exemplo, mas a população idosa tende, por exemplo, ao aparecimento de doenças, à limitação das forças, de certa maneira, sim, isso vem mudando, mas de certa maneira, sim. Porém, isso também tem um sentido, porque todos nós passaremos por isso em algum momento. Cabe também a nós aprendermos a lidar com essas situações, porque até no sofrimento, até na experiência dolorosa, há um sentido. E essa bagagem de vivências, de alegrias, de dores, ora, isso ninguém mais tira de nós. Ninguém mais apaga, ou nada apaga tudo o que vivemos, amamos, sentimos, sofremos. Então, a população idosa pode olhar para trás, podemos dizer assim até com orgulho, e verificar que no celeiro da sua vida, das suas realizações, há um grande contributo,
onde até mesmo os equívocos, os enganos, os erros, também fazem parte desse florescimento. Por que não? Somos humanos, estamos aprendendo todos. Então, eu acho que para os jovens fica essa lição de que na população idosa é possível, sim, vivenciar um grande sentido, não só olhando para trás e vendo o celeiro abarrotado de experiências, como também, sobretudo agora, com essa longevidade aumentada, novas possibilidades de sentido pela frente. Com certeza, doutora Aldeniz. E quando a gente traz essa reflexão do sentido do envelhecimento à luz da doutrina espírita, percebemos, como a gente iniciou o programa, Emmanuel nos reportando que o espírito só envelhece de acordo com a atitude dele, de fato, não é a idade específica do corpo, porque nós somos imortais. E a gente pode ter vida em qualquer idade específica na nossa existência, correto? Sem sombra vida de abundante, dúvida. que eu quis dizer, né? Não só a vida física, mas trazer esse sentido de vida para todas as idades. Você está corretíssima. Se nós olharmos no campo da psicologia e incluirmos aqui também a visão espírita, nós vamos perceber que existe até uma conexão muito grande entre a psicologia espiritual e a visão do espiritismo, embora elas não tenham, digamos, se tocado nesse contexto. Mas a similaridade é muito grande apenas com uma troca de palavras. Na doutrina espírita, como você disse, somos espíritos imortais. Portanto, qualquer fase da nossa vida é uma riqueza para adquirirmos experiência e mais adiante galgarmos mais espaço no nosso processo evolutivo, espaço para experiências, espaço para crescimento e para agirmos da melhor maneira possível em função do aprendizado que tivemos. E a logoterapia diz algo muito parecido também na questão do sentido da vida. Ela diz que, na medida em que vamos amadurecendo com a idade, as possibilidades de sentido permanecem, modificam-se de pessoa para pessoa e até mesmo para a própria pessoa. Se um idoso, por exemplo, tem uma determinada limitação física, ora, ele pode tomar posição diante dessa situação de forma corajosa, intimorata, decidida e reformular a sua vida, encontrando sentido em 1000 outras possibilidades dentro das potências que ele tem. Portanto, nunca ficamos sem um sentido na vida. Cada fase tem a sua importância. E a gente chega ao nosso momento Chico Xavier, é isso mesmo. Vamos ouvir uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico, pelo Espírito Meimei. A mensagem chama-se Escola da Bênção. Aumentem aí o volume, é uma linda mensagem. Momento Chico Xavier. Escola da Bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente
por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Também recebemos o querido orador espírita Raul Teixeira refletindo sobre o bem e o mal sofrer. Vejam até o final o que seria de fato um idoso doente. O Roger Bacon dizia que a velhice é uma doença. Nos lembramos de Galeno, quando afirmava que a velhice é um estado como entre a saúde e a doença, porque é a fase das manias. E a garotada diz: é mania de velho. Esse velho cheio de manias é o que adoeceu, porque há tantos velhos saudáveis que acompanham a sua juventude, seus netos, seus filhos, sem querer ser igual a eles. O indivíduo adoece na velhice quando ele quer competir com os jovens. Vai perder feio. Mas ele quer competir. Quantos idosos nós conhecemos, cheios de bravatas? Eu não estou inferior a essa garotada aí não, hein? Depende de quê? Se a gente for colocar à disposição a energia física, já perdemos longe. Se falar de maturidade, se falar de experiência, claro que os jovens ainda não chegaram lá. Mas tudo que essa garotada faz, eu faço. Ah, parece cara pálida. Não faz, não. Então são os velhos que não suportam envelhecer. É tão bonito a gente dizer para os mais jovens: olha, a minha experiência foi assim, quando eu conseguia fazer isto, quando eu fazia tal coisa, eu desenvolvia dessa forma. Hoje eu não sei como é que vocês gostariam de fazer. E isso não diminui em nada o velho. Pelo contrário, isso lhe dá uma auréola de sabedoria. Agora eu quero saber se você aí acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, faz parte do complexo André Luiz, que tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E você? Quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo, que faz sim toda a diferença todos os dias nas nossas vidas? Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apoie essa causa, garantindo que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Tem o 0800 120 18 38, entre em contato também pelo WhatsApp, dá um print aqui na tela, é 11 9783 42246. Seja um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a luz. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Dr. Aldenis Leite aqui para vocês. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem
fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar num condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Porta Joia Lingerie. A Porta Joia Lingerie tem um atendimento super especializado. Você que é cliente já sabe disso. Mas aqui eu apresento a minha equipe para você, sempre disposta a dar o melhor de si, com o melhor atendimento, com aquele sorriso maravilhoso que elas todas têm, uma delicadeza infinita para te mostrar, para te apresentar os produtos, enfim, tudo que você precisa para se sentir feliz ao fazer uma compra exclusivamente de lingerie. Corra para cá e venha sentir essa diferença. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo. São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre o sentido da vida no envelhecimento, com o querido médico especialista em saúde mental e logoterapeuta, Dr. Aldenis Leite. Iniciamos este bloco com um poema do espírito Carlos Vitor que diz: velhice é qualquer idade que não aceita mudança. Mocidade não se acaba, caminho da esperança. O programa de hoje é sobre o sentido do envelhecimento e temos o nosso querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre respeito. Vejam aí as plantinhas. Muita água, por favor, para uma. A outra, só uma gota, por favor. Dê ao outro o direito de ser como ele é. Respeito é fundamental nas relações e para qualquer idade. Quem aí não gosta de ser respeitado? Respeite bastante. @desenho que fala aqui no nosso programa toda semana, Esferas da Vida, com
essa parceria linda das meninas do @desenho que fala. Se você tiver interessado, vai lá no Instagram, no perfil, neste @, que eu tenho certeza que vocês vão ter mensagens diárias, sempre com bastante informação, de maneira muito delicada, carinhosa e preciosa. A gente volta ao nosso entrevistado e a gente está aqui, doutor Aldenis, falando de respeito, independentemente da idade. O senhor já falou dos processos, né, que nós podemos aprender sempre, em qualquer idade da nossa existência aqui no planeta, como espíritos imortais. Todas as idades têm aprendizados e processos específicos para cada uma. E a gente sabe, por meio de pesquisas recentes, que os índices de suicídios em pessoas com mais de 60 anos é quase 50% maior que no restante da população. Essa população, né, a pessoa idosa passa por luto, afastamento dos filhos, dos amigos, muita falta aí de prevenção. É o que a gente vem conversando, a gente precisa aprender a estar nessa idade e aprender com esta idade como de fato lidar, né? E como que o senhor enxerga esses dados? Porque são dados alarmantes de suicídio, correto, doutor? É verdade. Fazendo uma pequena introdução sobre esse tema, já que é tão importante isso que você traz, essa pergunta que você faz, as últimas estatísticas, isso foi mostrado até no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que o suicídio no mundo, de uma forma geral, ele reduziu um pouco mais. Reduziu cerca de, vamos dizer, 20% aproximadamente. Graças a Deus, doutor. Ocorreu isso. Agora, veja que interessante. São, a rigor, por ano, 800 mil mortes. Então, essa estatística ainda permanece, o que é muito alarmante. Mas, de uma forma geral, por vários fatores, houve uma queda, embora não tão significativa, mas houve uma queda do suicídio no mundo. Porém, em alguns países, incluindo o Brasil, o suicídio aumentou cerca de 30% a 35%. Olha. Então, por que isso é muito importante? Porque quando você traz a questão da população mais idosa, nós temos que avaliar quais são os fatores de risco para o suicídio. Quais são os principais fatores? Primeiro, sexo masculino. Isso é mais, um índice maior no sexo masculino, o suicídio, a tentativa de suicídio. Além disso, também aqueles que estão, por exemplo, morando sozinhos, divorciados, viúvos, aqueles que estão, portanto, mais solitários no convívio, aqueles que apresentam um afastamento do trabalho, a aposentadoria, o desemprego. Todos esses fatores são muito importantes. 98% das pessoas que tentam o suicídio, em qualquer idade, têm algum transtorno mental. Não é obrigatório que tenha, mas o que se vê é que pelo menos 96%, 97% da população que comete o suicídio ou que tenta o suicídio e ele não é consumado, tem um transtorno mental. Portanto, é uma situação que merece bastante atenção, uma situação que merece a nossa cautela, a nossa observação. Na população idosa, incluem-se aí outros fatores fundamentais, por exemplo, desesperança, comprometimentos de ordem cognitiva, comprometimentos de ordem física, ou seja, limitações da motilidade, perda de um sentido para a vida, um vazio existencial, uma falta de perspectiva. Todos esses fatores são muito importantes, além daqueles primeiros que eu citei. Ora, como é que nós recuperamos isso? Como é que nós reduzimos esse impacto? A percepção que eu vejo claramente é auxiliar essas pessoas a direcionarem a sua vida para algo que tenha profundo sentido.
recuperar tarefas, ideais. Veja, ninguém vive sem isso. Essa situação de que, por exemplo, eu estou aposentado, então agora eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar agora sentado, vendo a minha televisão com tranquilidade. Isso, por um momento, por um período, pode até proporcionar algum prazer. Mas nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, ela mesma, nos orienta que a vida é tarefa. A vida, ela é uma incumbência. É como se fosse, digamos, um jardim que nos é entregue a fim de depositarmos as melhores sementes que nós pudermos. Ninguém pode depositar sementes num plano de ociosidade. É necessário vivenciar, compartilhar, dialogar, aproximar-se de algo novo. Então, aproximar-se de um curso novo, um aprimoramento, um novo hobby, uma nova experiência, conhecer um determinado lugar, apreciar algo que é belo, relacionar-se, encontrar, por exemplo, um trabalho que seja, digamos, voluntário. Por exemplo, um trabalho voluntário onde nós prestamos atenção na dor alheia e vamos até lá contribuir com as nossas mãos, com a nossa palavra, com a nossa entrega. Quando nós nos motivamos a fazer isso, não tenhamos dúvida, a vida muda de panorama, muda de paisagem, ela se colore e nós ficamos, então, conectados com aquilo que tem valor. E concluindo esse raciocínio, eu deixo a finalização com uma pergunta. Se temos conhecimento da importância que tem a nossa vida e o nosso papel na existência, se podemos realmente, em qualquer fase, dar uma contribuição, ser solidários, por que pensaríamos em cometer o suicídio? Porque a vida passa a ter sentido. Eu não gosto muito daquele termo que a gente diz assim, a vida é bela. Bem, a vida em si, ela é radiante, mas às vezes, em função das provações, das expiações, ela não fica com um cenário tão belo, mas ela nunca deixa de ter sentido e valor. É necessário constantemente dizer sim para a vida, apesar de tudo, porque sempre podemos encontrar uma maneira de tomar posição frente à nossa dor e criar algo que é nobre, que é belo, apesar das dificuldades. Doutora Aldenise Leite, aqui no Esferas da Vida hoje, estávamos com saudade das suas participações, aprendendo muito, como sempre, e o mais importante, refletindo e nos abastecendo deste alimento espiritual, psíquico, para que a gente consiga viver a nossa vida com mais vida e cada vez mais sentido. A gente precisa ir ao encontro do sentido e trazer sentido para a nossa existência. E agora a gente vai para os estudos científicos sobre espiritualidade em saúde. Chegamos ao momento do quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. Recebemos hoje Fábio Nasri, que é médico geriatra, membro do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do PROCER, do Instituto de Psiquiatria, possui mestrado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e fala hoje sobre autoconhecimento e espiritualidade no envelhecimento saudável. Confira! Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O envelhecer, entendendo não só o idoso, mas entendendo o processo de envelhecimento que ocorre ao longo da nossa vida inteira, ele é melhor, ele é mais prazeroso quando nós entendemos que precisamos dessa dimensão espiritual na nossa vida.
Se nós entendermos o processo de envelhecimento, nós vamos entender que é algo que começa muito cedo na vida. A gente envelhece desde o momento que nasce. E o envelhecer, né, entendendo não só o idoso, mas entendendo o processo de envelhecimento que ocorre ao longo da nossa vida inteira, ele é melhor, ele é mais prazeroso quando nós entendemos que precisamos dessa dimensão espiritual na nossa vida. Isso desde cedo, isso desde de jovem, desde maduro, desde quando geramos uma família, desde quando tomamos decisões para conosco. Essa jornada, né, ela começa muito cedo. E são decisões pessoais que nós tomamos, em especial quando decidimos nos autoconhecer. O autoconhecimento é a maior porta que nós podemos abrir no sentido de nos tornarmos seres mais espiritualizados. Ninguém evolui se não se autoconhecer. Então, aquele envelhecimento saudável que às vezes nós observamos, pessoas de 100 anos, 120, 102, 103 anos, 80, 90 anos, ativos e saudáveis, e nós ficamos perguntando o que essas pessoas fizeram. É lógico, tem a genética, tem a alimentação, tem a atividade física, tem muitos fatores, mas com certeza estas pessoas têm alguma coisa, elas fizeram alguma coisa, e frequentemente quando você conversa com elas, e eu creio, me converso com muitas delas, posso dizer para vocês com toda segurança, em algum momento na vida, essas pessoas tomaram a decisão de se autoconhecer. E aí foram utilizar práticas contemplativas, meditação, yoga, foram buscar psicoterapia. Enfim, cada um achou o seu caminho para se autoconhecer. Mas esse é o segredo. Então, essa dimensão da espiritualidade e da religiosidade é algo que acompanha e promove um processo de envelhecimento melhor e com mais qualidade. Esse talvez seja um dos segredos. Voltamos com o querido médium Divaldo Pereira Franco, falando sobre a velhice com muito humor e falando também do medo da morte. Vamos lá, Divaldo, sempre muito bom, e todo o nosso amor, né? Desencarnou recentemente, toda a nossa gratidão a este grande médium que esteve conosco nesta existência. Muito bem. E nós temos a ideia de que os idosos vão desencarnar. Inconscientemente temos medo da velhice. Em verdade, desencarna o ser em formação no aborto espontâneo, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto. Mas é o nosso atavismo de preservação da vida física. Deveremos examinar que é um processo natural o envelhecimento e que deveremos receber com alegria. É fascinante poder envelhecer. Eu tenho um amigo um pouquinho mais idoso do que eu, que ele gosta de ser velho, mas gostaria mais de ser jovem. E naturalmente ele pegou um mecanismo de vingança. Quando alguém diz assim, mas o senhor está velho, não é? Ele diz, pois é, quem não morrer fica velho. Agora você, eu não sei se vai chegar até aqui. É a vingança do velho. Mas é fascinante ver. Só chegamos à velhice porque não desencarnamos. Aleluia, portanto, louvado seja Deus. Mas Marco Túlio Cícero, o notável filósofo latino, dizia que envelhecer é um momento de grande felicidade. Porque se a velhice traz achaques, a juventude também. Quantos jovens na paralisia, quantos atletas que consumiram as energias e foram vítimas de um acidente que os paralisaram. Quanta criança que nasce assinalada por deformidades. Quantos adultos vitimados pelas impossibilidades. Porque essa visão, dizia Cícero, portanto há quase 2000 anos, porque esta visão de que o idoso, que é muito mais bonito do que o velho, né, o idoso. Por que o idoso deve ser estigmatizado? É que o idoso estigmatiza-se. Ele, como diminuir as forças,
já não faz o que gostaria de fazer, mas ele já fez. É fascinante olhar para trás e ver o trecho de estrada que percorreu e louvar já ter feito. Então, dizia Cícero, não lamente o que deixou de fazer, agradeça pelo que fez. Então, na velhice é como uma pessoa diz assim, eu podia ter namorado mais, eu podia ter jogado mais futebol. Não podia. Se não namorou e não jogou, é porque não pôde. Porque houve outros valores. Os valores humanos não se resumem nesta e naquela opção. Há um esquema imenso, um elenco de opções que nós escolhemos. Eu não sei nadar. Não tenho nenhuma inveja de quem nada. Eu não sei montar em bicicleta, que é uma vergonha. Mas o que fazer? Uma vez eu fui montar, eu achei tão alto que eu digo, meu Deus, se eu cair daqui desse edifício, eu vou me arrebentar. Não sei dirigir automóvel, mas eu tenho 80 filhos que dirigem para mim. Toda vez que eu ia tentar, eu dizia, não, tio, o senhor não vai aprender de jeito nenhum. Colocaram-me o recalque. Certo dia, eu vi Raul Teixeira, meu amigo e meu irmão, dirigindo o carro. Eu fiquei com tanta inveja, digo, Raul, você dirige carro? Ele disse assim, qual é o fenômeno? Eu disse, mas Raul, você dirige. Você entra numa garagem, naquele buraquinho, sem bater em lugar nenhum. Ele disse, entro. Eu fui orando, dirigia. Mas aí eu notei que eu dirijo outras coisas que outros não dirigem. Ai, que compensação. Eu dirijo minha vida sem ouvir a ninguém. Graças a Deus. Sento-me no automóvel existencial e dirijo-a. Fura um pneu aqui, eu substituo. Dá-lhe uma batida no pararama, eu troco. Só não quero que o motor pare. Porque se parar, acabou a vida. Essa tese é da grande estrela cinematográfica, Katharine Hepburn. Ela diz que a vida é como um carro. Quando ela era uma star, estava começando a carreira de atriz, ela ganhou 4 Oscars. Foi a única estrela que ganhou tanto prêmio da academia. Ela disse, meu sonho era comprar um carro. E comprou. Ela andava com uma flanela, saltava do carro, dava uma limpadinha aqui, ali, acolá. Eu acho que muita gente faz mais ou menos assim. Dá uma limpadinha e toda hora. Mas depois de 3 meses já estava acostumada com o carro. E um dia ela bateu o paralama. Substituiu por um paralama novo. Não tinha lanternagem naquele tempo. Ela substituiu. Outra vez, alguém bateu atrás. Ela substituiu a peça. Mais adiante, o carburador, na época do carburador, começou a vazar. Ela trocou o carburador. Mas, de repente, a máquina deu um problema. E ela teve que trocar de carro. Então ela disse, o nosso corpo é como um carro. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. Uma boa noite de sono começa com a lingerie perfeita para você dormir. Nós temos para você Liganete 100% algodão, a Viscolaica, que é um tecido maravilhoso, muito gostoso de você sentir no corpo, é um toque delicioso. Passe pela Porta Joia e experimente as nossas opções de linha à noite. Sempre as melhores marcas, com os preços exclusivamente para você. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes
totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Paz espera. A gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre o sentido da vida no envelhecimento com o querido médico especialista em saúde mental e logoterapeuta, Dr. Aldeniz Leite. E temos mais um poema aqui do espírito Lulu Parola que diz: descanso para a velhice? Deixa essa história de lado. Dos velhos, Deus é o mais velho e nunca se vê cansado. Olha, a gente fica feliz em tratar deste assunto pela primeira vez aqui no Esferas da Vida, que é um assunto de extrema importância. E a gente reporta, a gente traz para a nossa conversa, doutora Aldeniz, a questão do Japão. Quando a gente fala de pessoa idosa, a gente sempre recorre ao Japão, da importância que eles dão às pessoas idosas, reverenciam essas pessoas, porque sabem que quanto maior a existência, maior a experiência e mais sábio é aquele ser humano que já passou por tantas questões pelo caminho. Diferentemente da China, que eu li recentemente, que eles até buscam e multam os filhos que deixam os pais, pessoas idosas, sem visita, sem presença, sem cuidado, sem carinho. Então a gente percebe que existem os dois lados, da grande valorização e muitas vezes da falta de valorização. Como que o senhor analisa isso? Eu penso que no nosso meio, a gente pode dividir assim, como eu sempre gosto de fazer. Nós temos o hemisfério ocidental e o oriental. O hemisfério ocidental tem essa cultura mais pragmática, mais objetiva, e dentro dessa cultura vem a questão da presença ou da exigência, digamos assim, da utilidade do ser humano. Parece que aquele ser humano que é ativo, que é útil à sociedade, aquele ser humano que se presta ao serviço, ao empreendimento constante, essa pessoa recebe notabilidade, atenção, todos querem estar por perto. É aquela pessoa que se torna muitas vezes o centro das atenções e se torna até modelo para algumas pessoas, em função da sua utilidade. A logoterapia,
e naturalmente a doutrina espírita também, com certeza, tem uma mentalidade diferente. A pessoa é útil na medida em que serve ao mundo, e não no sentido de servir a si mesma. Ninguém está no mundo para se autorrealizar propriamente. Nós estamos no mundo, pelo contrário, para nos entregar a tarefas que contribuam com o entorno onde nós nos encontramos, para as pessoas também se beneficiarem, se enriquecerem com as nossas aptidões, com aquilo que podemos oferecer. Esse é o campo da utilidade sadia. Porém, chega um momento em que essa utilidade enfraquece, e isso é natural. Chega um momento em que essa utilidade sofre um recuo, uma limitação. E o que entra no lugar dessa utilidade para que continuemos importantes no coração daqueles que nos amam, que se preocupam conosco, que se importam conosco? A dignidade. Isto nós temos em essência, independente do que quer que façamos. A dignidade como ser humano, a nossa singularidade como ser humano, nos dá o patrimônio de sermos dignitários da nossa vida. Portanto, o amor, ele não depende de merecimento. O amor, todos nós somos dignos de recebê-lo, porque merecimento sempre tem uma permuta. Por exemplo, eu mereço um prêmio porque eu fiz alguma coisa. Eu mereço um salário porque eu trabalhei em algo. Então, há, de alguma forma, uma permuta no campo do merecimento. Mas na dignidade, não tem. A dignidade, ela é um patrimônio da criatura humana. Portanto, ele é dignitário do amor. E aí a velhice, ou seja, o envelhecimento, entra nessa questão importante. Quando nós olhamos, por exemplo, nosso avô, a nossa avó, nosso bisavô ou bisavó, tão idoso ali, nós olhamos com ternura, nós olhamos com carinho. É um prazer estarmos juntos, oferecermos algo, fazermos um afago, mesmo que ele ou ela não nos possa dar nada em troca. E por que sentimos assim? Porque ele é dignitário do amor, não propriamente merecedor. Então fica aqui esse alerta para todos nós, familiares, todos nós que temos os nossos laços de afeição bem próximos no campo familiar. Jamais esqueçamos aqueles que são mais idosos, aqueles que já não podem fazer por nós em termos de utilidade o que fazemos. Chegou o momento de nós não criarmos nenhum tipo de comparação ou julgamento, e sim darmos do nosso coração, porque eles são, literalmente, dignitários desse amor, não propriamente merecedores como uma permuta. E vou concluir esse raciocínio dizendo que, na atualidade, como foram apresentadas estatísticas logo no começo, isso vem mudando. Hoje existe toda uma programação para o que se chama de terceira idade, não é? Ou terceira fase da vida, vamos dizer assim. Há toda uma programação, academias totalmente adaptadas para isso, passeios culturais, nacionais e internacionais, totalmente equipados para atender essa população. A situação vem mudando completamente. E aí fica agora, então, depois de abordar a dignidade daqueles que têm alguma limitação e já não podem mais se pronunciar como tão úteis como gostaríamos, ou como eles mesmos gostariam, fica o alerta para aqueles que estão atualmente dentro do campo do envelhecimento plenamente ativos. A vida é rica de sentido
em qualquer fase da vida. Não cabe agora o empobrecimento espiritual. Pelo contrário, é necessário criar novas oportunidades, buscar novos tentames, novas experiências gratificantes em, sobretudo, 2 aspectos. No campo vivencial, amar e ser amado. 2, no campo criativo, continuar operando no mundo em favor daqueles que estão à nossa volta. Há tanto por fazer. Há muito ainda por fazer. E por que devemos manter todo esse entusiasmo pela vida? Porque a vida não cessa. O fenômeno biológico da morte, como eu acabei de dizer, ele está no nível da fisiologia. Apenas isso. A morte existe. A morte é a interrupção das funções biológicas. Apenas isso. O corpo, então, deixa de operar. E o espírito se liberta daquele envoltório, exatamente como estava, e vai para a esfera contígua, o mundo espiritual, levando todo o patrimônio que construiu. Então veja, por que vamos perder tempo? Por que vamos ficar cultivando pensamentos distorcidos, alimentando emoções perturbadoras, se lá adiante há um horizonte nos aguardando de continuidade para fazermos ainda coisas muito melhores? Se hoje há um grave problema, ele é transitório. Vamos dar uma resposta saudável a esse problema, a essa doença, a essa limitação. Vamos dar uma resposta saudável, sem revolta, sem autocrítica, porque logo mais, libertos deste corpo, o panorama se abre com uma luz imensa de oportunidades. E se formos vitoriosos aqui, colheremos lá adiante o melhor que nos aguarda. Então, nada de desânimo. É isso mesmo, doutora Aldenis Leite, aqui no Esferas da Vida. É vida após a vida e a gente só tem que trazer mais vida, mais valores espirituais para a nossa existência em todas as idades. E a gente chega no momento aqui da dica do livro da editora Clarim, que é Velhice, Fase de Regeneração do Espírito, de Abel e Adriana Glaser, pelo espírito Kai Bar-Schutel. É um convite à reflexão sobre esse decisivo período da existência. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando continuidade aí ao ímpar trabalho de divulgação de Kai Bar-Schutel. Assine, receba aí na sua casa, ou seja, um assinante digital. Tem um WhatsApp aqui para vocês, entre lá no site www.oclarim.com.br. A gente fica por aqui. Só flores para o Dr. Aldenis hoje, aprendemos bastante, que programa delicioso. Muitíssimo obrigada, doutora Aldenis. A gente fica muito feliz sempre com a sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Aliás, um tema maravilhoso que nós dois aqui podemos compartilhar com tantas pessoas. Espero que tenha sido útil e estou à disposição. A gente agradece hoje e sempre também a todos vocês da TV Mundo Maior, da TV Cultura Paulista, da Web Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita. Temos nosso canal no YouTube, temos nosso Instagram também, Programa Esferas da Vida. E estamos juntos toda semana por todos esses veículos. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe.
Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.